Irmãos, boa tarde, boa noite. É uma honra estar aqui em Cineira. Quero agradecer ao Vini, ao pastor Ari, pelo convite. É muito bom estar aqui com os irmãos nessa tarde para ministrar a palavra. O irmão Vini me falou que normalmente acaba 21h30. No máximo 22 horas eu estou encerrando, tá bom? Ele me deu meia hora de delay aí. É isso, Vini? Irmãos, enquanto vocês abrem aí no texto de hoje, que está lá em Deuteronômio, capítulo 7, eu quero conversar com vocês rapidinho. Eu quero que vocês completem a frase. Deus é. O que vocês diriam? Por exemplo, para mim, o que me pega muito é a bondade de Deus. Então eu diria, Deus é bom. Então, um por vez. Calma aí. O que você diria? Deus é misericordioso, soberano, santo, justo, fiel, poderoso. Não ouvi essa última. Criador. Então, vamos lá. Texto de hoje. Deuteronômio capítulo 7. Deixa eu me apresentar. Alguém aqui nunca me viu na vida? Alguns. Eu sou o irmão Fábio. Estou lá em Maria Virgínia há 12 anos. Sou servo do Senhor há 12 anos. E hoje sou casado com a Luana e espero ser para sempre. Sou ovelha do pastor Helder, líder de jovens, adolescentes com a Luana, líder de louvor com a Luana e a Estela, líder de PG, né? Secretário e voluntário no Instagram da igreja. Acho que chega, né? Estou no projeto Vida e Futuro também. Essa daí é a nova função, então eu não lembrei. Ganhei a camiseta hoje, tô estreando lá. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 7. A gente vai ler a partir do versículo 5, amém? Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares. Quebrem as suas colunas sagradas. Cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Alguém está diferente de tesouro pessoal? Alguma versão? Propriedade especial. Eu fui lá na origem da palavra. Em hebraico, a palavra que é usada nesse texto é segular, em hebraico. E segular, irmão, significa propriedade preciosa, tesouro particular, posse especial, bem muito valioso. Irmãos, é como se Deus estivesse falando que nós somos o bibelozinho dele, o presente mais querido, mais precioso. E continuando no versículo 7. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Pai, por esse momento, por mais uma vez estar aqui em Tua casa, Pai. E neste momento o Senhor me use, que seja instrumento do Senhor. Que tudo que eu venha falar seja da Tua vontade e não da minha. Que a palavra venha agregar os corações dos irmãos, que a gente saia daqui transformados, ainda mais pelo Senhor. Cuida de nós, guia-nos em todos os dias de nossas vidas, Pai. Que nós saiamos daqui idolatrando o Senhor e somente o Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler o versículo 9 novamente. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Irmãos, todos os adjetivos aqui falados cabem em Deus. Mas nenhum é tão completo, embora pareça redundante, dizer que Deus é Deus. Veja, Deus é Deus.
E eu não sei vocês, irmãos, mas eu, por exemplo, eu fico na mesa, lá no nosso culto. E eu tenho o costume de tudo que o pastor prega, os irmãos que vêm a pregar, eu abro o bloco de notas e anoto. Eu gosto de anotar as pregações, os versículos usados, os temas. Eu gosto muito de meditar depois, pensando na palavra. E uns meses atrás, acho que uns 13 meses atrás, o irmão William trouxe uma mensagem, ele vai lembrar, sobre Cornélio. Alguém conhece a história de Cornélio aqui? E o tema do tema era Cornélio, um homem temente a Deus, é isso? Isso. E eu lembro que durante a mensagem do irmão William, ele citou que Cornélio havia entendido que Deus é Deus. E eu fiquei com isso na cabeça. Deus é Deus, Deus é Deus. Então é muito fácil pra gente amar a Deus, porque Deus é Deus. Por que a gente às vezes adora e idolatra outras coisas e não Deus que é Deus? A gente às vezes coloca Deus em outro plano, será? Como segundo? Quando a gente pensa e faz coisas que não é do agrado de Deus e nós sabemos que fazemos às vezes. Então, irmãos, para falar que Deus é Deus, Deus colocou esse texto de Deuteronômio no meu coração. E eu já havia pensado em falar hoje sobre idolatria e casou certinho. Idolatria, Deus é Deus, esse texto casa certinho. Mas antes de falar desse texto que a gente acabou de ler, eu quero falar um pouquinho do contexto. E é bastante contexto. Eu quero falar de tudo para trás de Deuteronômio. Eu vou falar do Pentateuco nesse momento. Pentateuco, irmãos, são os 5 primeiros livros da Bíblia, formam o Pentateuco. Né? Muitos dizem que o Pentateuco é conhecido como os livros de instruções, de ensino. Né? A Torá é o Pentateuco. Né? E nesse Pentateuco, que é escrito por Moisés, inclusive, sob a bênção de Deus, sobre a inspiração de Deus, a gente vai ver muito sobre Moisés no Pentateuco. Sobre a liderança de Moisés, sobre o que Deus faz na vida de Moisés. Mas principalmente, irmãos, no Pentateuco, a gente vai ver sobre o povo de Deus. É muito sobre o povo de Deus. E o Pentateuco começa em Gênesis, né? É em Gênesis que a gente vê a origem da humanidade, Adão e Eva. É em Gênesis que a gente descobre sobre o grande dilúvio, toda a história de Noé, que a gente conhece os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e que a gente descobre que, por necessidade, Jacó acaba indo para o Egito, né? Ele, por fome, por necessidade, ele vai para o Egito, e lá ele reencontra José, que governava. E passado algum tempo, a gente chega em Êxodos. Em Êxodos, irmãos, um novo rei é levantado. E o povo do Egito passa a ser escravizado. Então, irmãos, são cerca de 400 anos de escravidão do povo do Egito. Mas Deus prepara um líder para libertar aquele povo. Quem é esse líder? Moisés. Agora, irmãos, o povo que estava no Egito vai ser movido para outro lugar, para a Terra Prometida. Só que entre o Egito e a Terra Prometida existe um deserto, certo? E no deserto, irmãos, aquele povo precisa ser orientado. Como adorar a Deus, como andar em santidade. E aí que a gente chega em Levíticos. Levíticos, irmãos, é como se fosse um organograma de como viver em santidade, de como adorar a Deus no deserto. E no deserto, o povo continua crescendo, se torna numeroso. E chegamos no livro de Números. Em Números, irmãos, é uma espécie de grande censo. O próprio nome já fala, né? Era preciso organizar aquelas tribos, estruturar acampamentos. Então, precisa de ter uma contagem, né? E é muito comum a gente falar que alguns trechos de Números é chatinho de ler. Né? Porque é fulano que gerou fulano, que fez fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Né? E muita gente acha chatinho de ler. E finalmente a gente chega em Deuteronômio. Em Deuteronômio, irmãos, o povo está para chegar na Terra Prometida. São 40 anos no deserto. Então, muitos teólogos usam a palavra em Deuteronômio de resumo. Eu não gosto de pensar resumo. Eu vou dizer assim. Imagine que você tem uma casa e o muro está para cair. O que você vai fazer? Você vai reforçar aquele muro. Vai colocar uma estrutura por detrás daquele muro para aquele muro ficar forte. Então, para mim, irmãos, Deuteronômio não é um resumão, como muitos falam. Para mim, é a lei sendo reafirmada.
São os últimos discursos de Moisés para aquele povo que estava para chegar na Terra Prometida e ia viver uma nova fase. Né? Vale lembrar que aquele povo que estava no deserto ia ver muitas coisas novas em Canaã. Muitos povos diferentes, costumes diferentes, deuses diferentes, religiões diferentes. É como pegar uma criança que mora numa comunidade e nunca viu algo diferente e jogar ela num parque de diversão incrível, todo colorido. Então, naturalmente, aquele povo ia ficar deslumbrado. E aquilo preocupava Deus. Então, Deus precisava colocar os pingos nos is, vamos dizer assim. É como se fosse uma ação preventiva divina. Porque Deus, irmãos, ele estava preocupado. Preocupado com uma coisa: idolatria. Hoje a gente vai falar bastante sobre idolatria. Então, irmãos, aquele povo veria muitas coisas novas, uma terra desenvolvida, né? Vale lembrar que Canaã era uma terra muito fértil, com muita árvore, muitas plantações, vinhas. Então, para eles era tudo diferente, porque, veja, eles estavam no deserto. Tudo que eles viam, que eles comiam, que eles bebiam, via milagre de Deus. Eles não via plantações, eles não plantavam nada. Então, irmãos, Deus estava preocupado com idolatria. Lá em Canaã havia 7 povos com deuses diferentes, costumes diferentes, formas de viver diferentes. Então, Deus identificou um perigo ali, daquele povo dele se misturar com aquele povo que estava em Canaã, deles criarem alianças e passarem a adorar aqueles deuses que lá estavam. Então, Deuteronômio ei, vamos ficar atentos, baixem a bola. Vocês vão ver muitas coisas diferentes, mas eu sou o seu Deus. Eu sustentei vocês no deserto e continuarei sustentando na terra prometida, em Canaã. Abram os olhos, Deus fala em Deuteronômio. É isso que ele está dizendo para aquele povo. Então, irmãos, veja. Vocês conhecem alguém que quando precisa de Deus, é temente a Deus? É fiel a Deus? A pessoa precisa de algo, pede oração, e quando essa pessoa está precisando de Deus, ela é o irmão mais exemplar. Está em todos os cultos, está em todas as EBDs, está nos cultos de quarta-feira. É um servo exemplar. Mas quando Deus dá, o que acontece? A pessoa se esquece de Deus. As pessoas pedem filhos para Deus. Aí Deus dá, e aí a pessoa esquece de Deus. O filho vira um Deus. As pessoas pedem emprego para Deus. Deus dá. E aí o emprego vira Deus para aquela pessoa. A pessoa para de ir na igreja, para de ter relacionamento com Deus. Eu não estou nem falando só de ir para a igreja. Não estou falando que a pessoa tem que parar de trabalhar para vir à igreja. Mas relacionamento mesmo. Então, irmãos, o medo de Deus era que acontecesse exatamente aquilo com aquele povo. Que eles se esquecessem de Deus naquele momento, a partir do momento que eles chegassem na Terra Prometida. Então, o medo de Deus era que eles se encantassem com a promessa e esquecessem do Deus da promessa. Então, irmãos, vamos ler novamente esse texto de hoje? Eu creio que a partir que a gente tem esse contexto, o entendimento é muito melhor. Vamos lá, versículo 5 de Deuteronômio, capítulo 7. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, irmãos, aqui o X da questão nesse texto é idolatria. Deus sabia que a forma de viver daqueles povos poderia distrair o seu povo. E eles passarem a adorar aqueles costumes e esquecerem de adorar o Senhor. Então, irmãos, vamos fazer agora um paralelo com o Novo Testamento. Lá em Colossenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo... vamos ler...
a partir do 1. Quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês. É isso que está aí? É Paulo escrevendo na igreja de Colossos, ok? Quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês, pelo que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês, em espírito, e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a vãs filosofias e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Veja, como Moisés conversou com aquele povo que estava no deserto, aqui Paulo está conversando com a igreja de Colossos. E eu não sei se vocês percebem, irmãos, mas aqui ele também está falando de idolatria. Mas porque ele repara que existe idolatria também na igreja. Mas, porém, os ídolos citados por Paulo não são pedaços de madeira, falsos deuses, imagens, mas são ídolos invisíveis. Verso 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, para que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. Dá pra gente ver filosofia? Dá pra gente ver ceticismo, ateísmo? Não dá. São ídolos invisíveis. Então, irmãos, o perigo para Paulo aqui não são falsos deuses. É um tipo de ideias. Ideias que nos afastam de Deus. Pensamentos, comportamentos. Então, para Paulo, e é impossível não concordar com ele, esse tipo de idolatria é tão nocivo quanto a gente adorar uma imagem, um deus, um falso deus. E por incrível que pareça, irmãos, nós, cristãos evangélicos, também temos que ficar atentos com a idolatria. É muito comum a gente ver isso na igreja católica, por exemplo, e eu não estou criticando a igreja católica, mas nós, cristãos, temos que tomar cuidado com a idolatria invisível, não de imagens, mas de alguém, coisas no lugar de Deus no nosso coração. Seja o marido, seja a esposa, filho, filha, amigo, amiga. Deus deve ser o centro do nosso coração. Eu sigo um pastor no Instagram, esse pastor que é meio engraçadinho, e ele abriu caixa de perguntas, dúvidas, direcionamento, e uma pessoa mandou uma mensagem para ele no Instagram, falando assim: pastor, não me sinto mais bem, sinto vontade de morrer, pois minha esposa me deixou. E aquele pastor que, mesmo engraçadinho, fazendo piadinhas, a resposta dele foi: ei, mas espera aí, quem tá no trono do seu coração, a sua esposa ou Deus? Porque se você quer morrer porque a sua esposa te deixou, então não é Deus que está no seu coração. E hoje em dia, irmãos, é muito comum esse tipo de pensamento. Muita gente perde o emprego e se desanima com a igreja, desanima com a vida. Não necessariamente quer morrer, mas se ela se afasta de Deus por conta de um afastamento de emprego, é porque, de fato, o emprego estava em primeiro lugar no coração dela e não Deus. O pastor Tim Keller, ele dizia: todo pecado começa com idolatria. E, irmãos, é muito comum a gente falar assim: eu não tenho esse pecado de idolatria, eu não idolatro nada, eu tô tranquilo. Mas o meu único pecado é tomar uma. Eu tomo uma e esse daí eu não consigo. Então você está idolatrando o álcool. É o álcool que está no teu coração. Eu não tenho... Idolatria não é comigo. Meu problema é mulher. Passa uma mulher, meu pescoço vira igual aquela do filme de terror lá, que a mulher vira o pescoço. O teu problema é idolatria de mulher. É mulheres que estão no seu coração. E não Deus. Ídolos invisíveis, irmãos.
cobiça, malícia, ódio, ciúmes, ira e egoísmo. O próprio apóstolo Paulo cita outra carta, agora aos Romanos. Romanos capítulo 1, verso 18. Bem, esse aqui é um pouquinho mais longo, vamos até o 32. Porque do céu manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Aqui na minha Bíblia está o subtítulo: a idolatria e a depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Indesculpáveis seria uma tradução também. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças antes em seus discursos. Desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às consubciências de seus corações, a imundícia, para que desonrem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza. E semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns pelos outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos da morte, os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Idolatria invisível. Idolatria invisível. Esse tipo de idolatria, irmãos, é tão ofensiva quanto qualquer outra a Deus. Porque são pecados que insistem em estar no nosso coração. E o perigo é que isso aconteça assim que a gente perceba que está lá. Ele está lá, a gente está fazendo e a gente não está nem sabendo o que está fazendo. A gente faz isso até mesmo com igreja. A gente idolatra e adora liturgias, vestimentas e esquece do centro. Quer ver? Um exemplo que já aconteceu comigo. O pastor está de férias. Domingo. Ah, acho que eu não vou hoje. Ué, mas eu adoro a Deus ou adoro o pastor? Você vai para a igreja para o pastor ou para adorar o Senhor? A gente faz isso sem perceber. A gente faz isso sem que as coisas mudem. A gente não sente nem culpa. Quer ver? A gente idolatra e dá valor à cor de parede. A gente pensa, eu vou na igreja, quando eu cheguei na igreja a parede era cor X. Mas a palavra. Tem muita parede cor branca, irmãos, que não abre a Bíblia. Que não cita um versículo. A gente precisa entender que o que importa é a palavra. O que importa é a palavra.
A gente tem que ir e levar a palavra, descalço. Jesus pregava de gravata? Eu acho que não. Eu acho que provavelmente ele pregava descalço ou com uma sandália, céu aberto. Isso aqui, irmãos, nosso templo não é o centro, não é o alvo. Os nossos pensamentos, irmãos, nos traem sem que a gente perceba. Os nossos pensamentos nos afastam de Deus sem que a gente perceba. No passado a gente ia achar um absurdo uma guitarra, uma bateria. Coisas que fogem da palavra. Fogem da palavra. Existe uma frase que na internet é atribuída ao Spurgeon. Eu não sei se é de fato dele, mas eu vi muitas coisas ligadas a ele. Sempre que uma pessoa esculpir a si mesmo, cortará os próprios dedos. É uma frase difícil de entender. Eu tive que dar um Google aí para entender se foi isso que eu entendi mesmo. É um ciclo vicioso. É isso que tem acontecido com a humanidade. A foto que eu te mandei, irmão, vocês vão ver um ciclo. Apareceu já? O homem abandona Deus. E aí ele cria uma verdade. E ele se destrói naquela verdade. Moralmente, espiritualmente. E aí o que precisa acontecer? Deus corrigir. E aí acontece de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Aí o que a gente tem que fazer para isso não acontecer? A gente tem que fazer uma avaliação profunda. Entender, irmãos, que Deus é Deus. E ponto final. E idolatrar a Deus, a palavra. Qualquer coisa que saia daqui não é da vontade de Deus. Quando eu falo mulher em primeiro lugar, filho, as pessoas colocam esposa, filhos. Entenda, se você amar a Deus, e hoje o pastor Mike, lá na igreja, ele falou sobre isso. Que amar a Deus acima de tudo. E para alguns fala, eu amo a Deus mais que meu filho. Mas veja, se você amar a Deus mais que seu filho, você vai ser um pai exemplar. Se você amar seu filho em primeiro lugar, você vai ser o pior pai. Porque você vai estar fazendo a tua vontade, não a de Deus. Se você amar sua esposa acima de Deus, você vai ser um marido ruim. Antes de conhecer a palavra, eu amava a Luana acima de tudo. E ali naquele momento, eu me tornava dono dela, ciumento. Marido ruim. Porque eu achava que era dono dela. Eu amava ela mais que tudo. Como que eu quero o bem dela. E vice-versa. E se você faz isso para um filho, é a mesma coisa. Amar a Deus em primeiro lugar é entender que a promessa é secundária. Deus é o alvo. Então, irmãos, a gente tem que fazer essa avaliação profunda e colocar qual idolatria, visível ou invisível, eu estou fazendo hoje. O que eu coloco acima de Deus na minha vida? Fazer essa avaliação e chegar ao denominador comum, que o carinho que a gente tem por tudo que Deus faz por nós, as promessas que Deus promete e cumpre, os presentes maravilhosos que Ele faz na nossa vida todos os dias, os favores que Ele faz na nossa vida, os livramentos, não podem sobrepor o amor que a gente tem por Ele. Que a gente tenha a coragem de orar e falar assim, Deus, se é para a promessa chegar, se é para o que eu estou pedindo chegar, e eu te trocar pela promessa, por aquilo que eu estou pedindo, eu abro mão da promessa. Porque muito mais amor que pela promessa, a gente tem que ter amor pelo Deus da promessa. Aquele que sustentou o povo no deserto, ele vai sustentar em Canaã. E com a gente é a mesma coisa. Se ele nos trouxer para um deserto, se ele colocar uma tempestade na nossa vida, ele continua sendo Deus. Ah, mas na tempestade é difícil de amar a Deus. É nesse momento que a gente tem que amar mais a Deus, é no deserto. É no deserto. Porque amar a Deus quando está tudo maravilhoso é fácil. Eu sempre falo na igreja, amar a Deus, ser uma pessoa exemplar dentro da igreja, no culto, ser carinhoso, ser simpático, é fácil. Mas quando você sai da porta para lá, como que você é?
Como você é no trabalho, as pessoas enxergam Cristo em você? Outro dia a gente estava no PG, o Lucas comentou que uma moça falou: Ah, por que você fez isso? Eu não vou lembrar agora. Você não é crente? As pessoas viam Cristo no Lucas. É isso que tem que acontecer. As pessoas têm que ver Cristo na gente. Ver que a gente é cristão entrando na igreja é fácil. E na segunda-feira? Como que a gente é? E voltando para Moisés, Deus o chama para libertar o povo, conduzir o povo. E Deus, irmãos, fez milagres extraordinários na vida de Moisés. Extraordinários. Através da vida dele, coisas incríveis aconteceram. E aqui uma lição da vida de Moisés. Quem tem encontro com Deus, entende que a promessa, aquilo que Deus promete é secundário. Quem tem um encontro com Deus, entende que a promessa não é o centro. O presente de Deus nunca será o centro, porque Ele é a nossa porção. Ele é a nossa porção. Ele é a água no deserto, Ele é o maná no deserto, irmãos. Se a gente tem Ele, a gente quer mais o quê? A melhor alegria, irmãos, não está no carro que a gente vai comprar. A maior alegria não está no apartamento, na casa que a gente vai comprar, que a gente vai ganhar. A melhor alegria está em termos o Deus da promessa dentro de nós. Jesus disse: Não se alegrem por qualquer coisa, mas alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Irmãos, somos o tesouro de Deus. O que queremos mais? Somos amados por Deus. O que queremos mais? Aí você pode dizer: Mas, irmão, só acontecem coisas ruins na minha vida. A minha vida não se acerta. Eu não sinto o amor de Deus por mim. Só de pensar isso, você já é abençoado. Muitos queriam ter um oxigênio para pensar umas coisas dessa, chegando no cérebro, mas não tem condições. João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, a morte para nós não é o fim, a morte para nós não é uma partida. Para nós a morte é uma chegada, é uma volta. A promessa, irmãos, não é o alvo e nunca deve ser o alvo. O presente de Deus nunca deve ser o alvo. Moisés subiu ao monte. E o que ele enxergou quando ele subiu ao monte? A terra prometida. Mas ele já havia experimentado algo muito maior que a promessa. Ele havia experimentado a presença de Deus. Moisés já havia experimentado a presença de Deus. A promessa é secundária, é periférica. E voltando ao texto, irmãos, inicial, lá em Deuteronômio. O versículo 9, capítulo 7, versículo 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. O que Deus está dizendo aqui, irmãos, é que a fidelidade dele não alcança apenas nós. Alcança os nossos filhos, os nossos netos, as nossas gerações por 1000 gerações. Se amarmos a Deus sobre todas as coisas e deixarmos de nos encantar com coisas que não agradam a Ele. Muitas vezes, irmãos, a gente quer tanto algo, a gente se esquece quando consegue. Se esquece de buscar a Deus. O Senhor nos ajuda tanto. E quando a gente recebe a ajuda dele, um presente dele, a gente se esquece de Deus. Quando as coisas que a gente tanto ora chegam, a gente se esquece de Deus. A gente pede tanto um emprego, e Deus manda um emprego maravilhoso. E aí, quando chega o emprego, a gente quer outra coisa. A gente quer casar. A gente quer um casamento e Deus manda alguém para você casar. E quando você casa, você pede outra coisa. Você quer agora uma casa. E você casou e você consegue a casa. Quando chega a casa, você fala: essa rua não dá, tem muito barulho, eu quero outra casa. Tudo isso, irmãos, essas coisas trazem conforto. É claro que é bom ter um carro, é bom ter uma casa, é bom estar casado. Mas a verdadeira alegria, irmãos, não está nessas coisas, está no Senhor.
Tem gente, irmãos, que tá nesse momento, num domingo, numa cobertura, num triplex nos Jardins, que gostaria de ter a alegria de qualquer um de nós que tem uma casa muito mais humilde. Nesse momento, irmão, certamente tem alguém numa BMW, andando a 200 por hora, querendo arrebentar o carro num poste. Porque não tem alegria. Muitos outros têm alegria vindo para a igreja, a pé, de ônibus. A alegria vem do Senhor, não das coisas. Que a gente possa compreender, irmãos, que de fato e de direito, a alegria não está nas coisas, mas nele. Deus é Deus. Tem coisa mais única que isso? Deus é Deus. E eu queria, irmãos, encerrar aqui e falar assim, irmãos, o povo chegou em Canaã, seguiu as instruções. Aquele povo seguiu tudo que Deus falou. Virou um povo exemplar. Mas foi o que aconteceu? Infelizmente não. O povo não seguiu as instruções de Deus. Deus alertou, destruam os altares, derrubem os ídolos, não façam alianças com eles, porque Deus sabia de uma coisa, o maior perigo, irmãos, não era perder a terra, era perder os corações. Foi o que aconteceu. O povo liberto do faraó chegou a Canaã e foi corrompido. O coração foi se afastando, se afastando, se afastando. Vieram juízes, reis. O reino foi dividido. E séculos passaram desde aquele deserto. E aquele povo que um dia escravizado no Egito acaba em outro cativeiro. Judá acaba no cativeiro da Babilônia. O povo que tanto sofreu, que Deus libertou, agora passa por outro cativeiro. E agora eles vão ter que aprender o que não aprenderam antes. Porque, irmãos, Deus prefere nos corrigir, mesmo que doa em nós, do que nos perder. E, irmãos, a história deles, do povo, seja mais pra cá do que na época do deserto, mais recente, é a nossa história. É a nossa história. Não adianta a gente julgar e falar, nossa, mas que povo vacilão. Como que eles não seguem as instruções de Deus? É a nossa história. É a nossa história. Então, irmãos, o que acontece nessa fase? Muitos judeus são levados para a Babilônia. E se a gente falou lá atrás que o povo do deserto ia se deslumbrar com Canaã, imagina na Babilônia. Um império gigante com construções incríveis. Teólogos falam que havia um jardim suspenso na Babilônia. Eu não sei nem o que é jardim suspenso. Imagine o deslumbre. Eu citei criança num parque de diversão, é da comunidade para Disney. O deslumbre é natural. Então, muitos hebreus se corromperam. Uns porque queriam, outros por medo, por imposição do rei. O rei Nabucodonosor. Um rei autoritário, orgulhoso. Um rei que construiu uma estátua gigante de 30 metros de ouro. E ele decretou. Ele fez um decreto. Daniel capítulo 3, verso 4. Esta é a ordem que lhe és dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, prostem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. E muitos se dobraram, por medo, porque queriam, por imposição. Só que 3 não. A trombeta tocou. E 3 ficaram de pele. Seu nome? Ananias, Misael e Azarias. Não vamos nos prostrar. Não. Os oficiais falaram, vocês estão doidos? Vocês vão morrer. Se prostrem aí. E eles se mantiveram firmes. Aí os oficiais foram lá pro rei, né? Dedurar. Ó, o povo tá se prostrando, mas tem 3 ali que de jeito nenhum
está sucumbindo às ordens. Traga-os para mim, o rei falou. E Nabucodonosor disse a eles: quando tocar a trombeta, se prostrem, senão serão lançados na fornalha. E quem será o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? E a resposta deles é maravilhosa. Ó rei, o nosso Deus pode nos livrar. Ele tem poder para nos tirar da fornalha. Mas ainda que ele não nos livre, nós não serviremos aos teus deuses. Ele continua sendo Deus. E Nabucodonosor, então jogue na fornalha. Joga esses 3 na fornalha que eles vão aprender agora. Daniel, capítulo 3, 21. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens amarrados e lisos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha, e chamas, e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos de Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio do cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja Deus. Disse Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar o outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Irmãos, quando o mundo manda se curvar o povo de Deus, o povo de Deus permanece em pé. Ele é Deus no Egito, ele é Deus no deserto, ele é Deus em Canaã. Ele é Deus na Babilônia, na Grécia e em Roma, ele é Deus em Jardim Maria Virgínia, aqui em Sinira. Ele é Deus, Deus é Deus. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Pai, mais uma vez por esse dia, por essa noite que o Senhor nos traz. Obrigado por essa igreja, abençoe cada irmão, cada líder dessa igreja, que seja ponte para o seu reino, Pai. Que somente o Senhor pode trazer. Que as pessoas se acheguem nessa igreja e encontrem a palavra do Senhor, as boas novas. Abençoe o pastor Ari, abençoe o seu ministério, abençoe toda essa igreja, Pai. Abençoe os voluntários e os visitantes que chegarão a partir já do próximo culto, eu tenho fé. Eu te peço em nome de Jesus, amém.